a prostituição, o dolo, a lascívia, a loucura, a insensatez, a idolatria, todas essas coisas que vêm do coração dessa natureza corrompida. E aqui Paulo diz assim: façam matar essa natureza terrena de vocês. E Paulo então, logo em seguida, vai trazer um catálogo. Ele vai falar de 5 coisas aqui, no versículo 5. E depois no versículo 8 também vai falar de 5 coisas. Então Paulo usa bastante essa ideia de 5. 5, nesse primeiro catálogo, no versículo 5, quando ele fala dos pecados dos desejos. Literalmente aqui é um catálogo dos pecados que tem a ver com o desejo. E mais no versículo 8, ele vai falar, como nós vamos ver, os pecados da fala. Então ele diz assim: mate esses pecados que têm a ver com o desejo. E logo em seguida ele vai dar uma lista aqui, que obviamente não significa naturalmente que os colossenses estavam cometendo cada um desses pecados, mas era algo muito comum, é uma lista contextualizada ao ambiente em que eles estão vivendo, em uma sociedade greco-romana, onde os pecados sexuais eram algo alarmante, que é o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo exatamente isso, através de ideologia de gênero, destruição da família. Nós estamos vivendo exatamente isso, essa repaganização da sociedade. E era terrível ser um cristão naquela sociedade, porque esses pecados aqui faziam parte da vida comum. Paulo está destacando aqui essa panóplia de pecados que constituía o mundo gentil. O mundo gentil era isso aqui. Esse era o mundo da época. E, obviamente, essa lista não é uma lista fixa. Em cada época, em cada geração, o pecado vai tendo novas formas, novos formatos, e nós temos que fazer matar, ou fazer morrer, aliás, essa natureza terrena. Nós temos pecados modernos, obviamente, para combater, mas a raiz é a mesma. Então, quais são os pecados que eles tinham que fazer matar? Vamos ver a lista que Paulo fala. Primeiro, ele fala de porneia, que é a palavra que é traduzida por prostituição, que tem a ver com relações sexuais ilícitas. Algumas vezes essa palavra tem a ver com prostituição, impureza, fornicação. Qualquer tipo de relacionamento sexual fora do casamento é pecaminoso. E nós estamos vivendo uma geração que se acostumou, onde as pessoas vivem juntas, onde os namoros são impuros, onde a sexualidade livre parece ter ganhado, ter virado moda na sociedade, onde palavras como virgindade, castidade parecem que são absurdas. Mas Paulo diz assim: vocês precisam fazer matar, eliminar, abandonar esse tipo de pecado na vida de vocês. O relacionamento sexual, o sexo é uma bênção criada por Deus no casamento, dentro do casamento. Então vocês precisam eliminar a porneia, a prostituição, nas suas várias formas humanas. Nós estamos vivendo uma geração que vai criando formas e formas e formas, e nós vamos nos acostumando a ver, a observar aquilo que é desagradável aos olhos de Deus. Mas Paulo diz: vocês têm que matar isso. A segunda palavra que ele usa aqui é a palavra por impureza, que na língua grega, akatarsia, significa impureza ou imoralidade. Era um estado de corrupção moral. Geralmente essa palavra tinha a ver com isso: imoralidade, vilania, especialmente aos pecados sexuais. Essa palavra estava profundamente relacionada a essa impureza e imoralidade sexual. Esse era o mundo da época. Se você ler, por exemplo, a vida dos 12 César de Suetônio, que foi um historiador que viveu naquela época, você vai ver que daqueles 12 imperadores romanos, pelo menos mais da metade eram todos homossexuais, ou tinham homens e mulheres. Era uma sociedade marcada pela orgia, pela sujeira, pela impureza. E Paulo diz assim: vocês têm que matar isso. A terceira palavra que ele usa para paixão lasciva, que é a palavra grega pathos, significa experimentar fortes desejos físicos
particularmente de natureza sexual. A paixão é o que nós chamamos de luxúria, lascívia. É uma sociedade ou uma pessoa que só pensa em sexo, que é dominado por isso. Nós vemos a sociedade e a luta que muitos cristãos travam contra a pornografia. E Paulo diz: vocês precisam matar essas coisas de vocês, eliminar. A terceira palavra que ele usa aí aliás, a quarta o desejo maligno. Essa palavra desejo, a ideia de anseio, pensamentos maus, literalmente, que obviamente pode ter a ver com essa relação a esses desejos, em relação àquela sociedade sexualizada, mas pode ter a ver aos desejos maus de uma forma geral. Talvez seja esse o sentido aqui, esses desejos que estão no coração, pecaminosos, malignos, que são maus, que estão no nosso coração pecador, que queremos coisas que desagradam a Deus, e vem aqueles desejos do coração pecaminoso, os desejos maus. A última palavra que ele usa aqui é a palavra que é traduzido como avareza, pleonexia, na língua grega significa desejar mais do que é devido, ganância, insaciabilidade, avareza, cobiça. É você nunca estar satisfeito, você sempre quer mais. Isso obviamente tem muito a ver, podia ter a ver com a ideia da sexualidade, mas tinha a ver também de uma forma geral com o dinheiro, com o desejo de possuir coisas. Você nunca está contente, nunca está satisfeito. Isso é a avareza, é a cobiça, você sempre quer mais. E a sociedade, o marketing, trabalha isso em nós, irmãos. Observe que a construção do marketing é muito relacionada aos nossos pecados. Você tem um iPhone hoje, mas o ano que vem, alguém vai dizer que esse não presta, que você precisa gastar não sei quanto para ter um novo. Esses desejos do nosso coração. É a cobiça. E Paulo vai dizer que qual é o problema da avareza, desses desejos. A palavra grega aqui, a ideia de avareza é um forte desejo de adquirir cada vez mais bens materiais ou possuir coisas mais do que as outras pessoas, independente da necessidade. Essa ideia, você sempre quer mais, mais, mais. E Paulo vai dizer, olha, esse tipo de desejo por coisas, veja o que ele diz no final do versículo. Ele diz, é idolatria. Idolatria. E geralmente quando nós pensamos na idolatria, nós pensamos apenas em uma imagem, um ídolo. Mas o conceito bíblico de idolatria é muito mais amplo. Lá em Ezequiel 14, Deus fala dos ídolos do coração. Então, essa cobiça, esse desejo, isso é um ídolo, que pode ser o dinheiro, pode ser um ídolo, o sexo pode ser um ídolo, um time de futebol, um candidato, um partido político. O coração do homem vai construindo esses ídolos. Ídolos e mais ídolos e mais ídolos. E por que vai construindo esses ídolos? Esses ídolos, eles trazem um certo senso de segurança, bem-estar, alegria, prazer, que nós deixamos de encontrar na pessoa de Deus. Nós vemos um mundo de pessoas idólatras, e Paulo diz assim, olha, vocês precisam fugir da idolatria. Vocês precisam fugir da idolatria. E o que ele está ensinando aqui é um princípio importante, irmãos. Ele está dizendo, tornem-se o que vocês são. Vocês são um povo novo vivendo em um mundo velho. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Pensem nas coisas lá do alto. Existem valores maiores para vocês. 1 Pedro 4:3, Pedro vai dizer a mesma coisa. Ele diz assim, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, ou seja, como vocês viviam, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, não é andar em borracharia, certo? Borracheiras aqui é bebedices, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. 1 Pedro 4:3. Detestáveis idolatrias, nós andávamos assim antes de conhecer a Cristo, mas não podemos mais.
E agora Paulo então vai dar uma razão para você matar isso. Veja o versículo 6. Ele vai fazer essa advertência sobre a ira de Deus e a vida do passado. Ele diz assim: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí tem um colchetes, quem tem a versão atualizada, porque apenas 2 manuscritos antigos, que é o P46 e B, não tem essa expressão, mas a grande quantidade de manuscritos tem essa atestação. Então não deveria nem ter esses colchetes aí, porque por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E o que é a ira de Deus? Bom, nós gostamos de falar do amor de Deus, e é bom falar do amor de Deus, e pregar sobre o amor de Deus. Mas Deus não é um ser incompleto, Deus é um ser completo. A ira de Deus é a santa indignidade de Deus contra o pecado. O ser de Deus é santo, então isso significa que Ele vai julgar o pecado, Ele vai julgar pecadores. Paulo fala isso em Romanos 1:18, a ira de Deus se revela contra toda sorte de impiedade. Então Paulo dizendo, lembre-se que esses ímpios, esse mundo que vive sem Deus, eles vão experimentar a ira de Deus. E aqui, obviamente, o versículo 6 está em uma forma presente, porque vem a ira de Deus, o que pode significar que Paulo está pensando nessas incursões, nesses juízos que Deus traz no presente. Mas, obviamente, a ideia da ira de Deus tem uma conotação escatológica, ou seja, na segunda vinda de Cristo, onde todos os homens irão prestar contas diante de Deus, e muitos serão condenados, experimentarão a ira de Deus. Aqueles que vivem no pecado. Paulo diz, olha, vocês têm que matar essa natureza de vocês, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Quem são esses filhos da desobediência? Os descrentes, os ímpios, que vivem no pecado, que não têm nenhum temor a Deus, a Cristo. Então vocês têm que ter cuidado, porque esses pecados não ficarão sem juízo. Não há nenhum pecado, irmãos, que vai ficar sem juízo. Paulo diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta sobre as nossas ações. E a segunda razão que Paulo dá, no versículo 7, como força argumentativa, é: ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Vocês eram assim antes de conhecer a Cristo, viviam no pecado, no mundo, fazendo todas essas coisas desgraçadas. Mas agora vocês foram ressuscitados, vocês foram transformados, vocês não podem mais. Primeiro, porque a ira de Deus vai recai sobre aqueles filhos da desobediência. Se você vive no pecado, talvez você seja um filho da desobediência. Segundo, porque Jesus mudou vocês, transformou vocês. Vocês não podem mais viver como viviam antes. É por isso que a vida de um cristão, ela é marcada por mudanças. Geralmente as pessoas dizem assim, bom pastor, eu vou em alguma igreja, as pessoas levantam a mão, quem quer Jesus, quem quer aceitar, e como é que funciona aqui na igreja? Bom, a gente observa a mudança. Levantar a mão, dizer que aceita Cristo, esse sistema de decisionismo, de apelo, que foi criado por Charles Finney no século XVIII, você não vai encontrar na Bíblia isso. Ele era um homem que tinha profundos problemas teológicos, doutrinários, ele era pelagiano, então ele criou nas campanhas de avivamento como se fosse uma cadeirinha para as pessoas ficarem ali na frente até tomarem uma decisão. Você não vai ver isso em nenhum lugar no Novo Testamento. E muitas pessoas levantam a mão e acham, agora eu sou cristão. Mas a vida continua a mesma, nunca houve nenhuma mudança. E aí a igreja se enche de mundanos, pessoas não convertidas, dentro da igreja. E o que é que a igreja faz para que eles fiquem dentro dela? Ela precisa se tornar mundana, para que eles permaneçam dentro de uma igreja mundana. Porque o que atrai mundanos é mundanismo. Mas Paulo diz, mas vocês não são assim, vocês foram transformados. Vocês foram transformados. E agora no versículo 8, nós temos a segunda exortação. Agora, porém,
Despojai-vos, ou mas agora despojai-vos, é o segundo imperativo. E esse verbo que Paulo usa para despojar, como está na nossa Bíblia, literalmente é sacudir algo para se livrar de ou vai em uma região mais de mato e aqueles garranchos se pegam na sua perna e você quer tirar. E ele diz assim, olha, além dessas coisas que vocês têm que matar, vocês têm que tirar, se livrar de outras coisas, e agora ele vai falar dos pecados da fala. Ou seja, por um lado existem pecados que têm a ver conosco, com a nossa natureza, com os nossos desejos pessoais, mas segundo, existem pecados que têm a ver com o outro, com o próximo. Sobretudo quando você vive em uma comunidade, uma igreja. E aqui Paulo está, obviamente, aplicando essa palavra, não apenas nos relacionamentos interpessoais deles com os de fora, mas sobretudo com aqueles dentro da igreja. Vocês precisam agora se livrar de outras coisas. E do que vocês precisam se livrar? Primeira coisa que ele diz é ira. E é interessante que a mesma palavra que ele usa para a ira de Deus, que ela é justa, boa e santa, mas aqui ele está falando da ira humana, que é esse estado de raiva, de descontentamento forte, com forte apelo emocional. Essa palavra pode ser traduzida também por raiva, que tem a ver com a raiva que você tem de alguém. Então vocês precisam tirar de vocês a raiva. E a raiva vai sendo construída nos relacionamentos interpessoais, com pessoas que você não suporta com o tempo nem olhar para ela. É a raiva. A outra palavra que ele usa, que são palavras na língua grega bem semelhantes, que é difícil até tentar entender ou fazer uma diferença, que é a palavra thymos, essa segunda que ele usa, que é um estado de raiva, de fúria, indignação, talvez essa ideia de indignação, de fúria. Veja, primeiro vocês precisam tirar de vocês a ira, depois esse aspecto, talvez seja isso, essa ideia de Paulo, essa ideia de fúria. Você lembra aquele filme, Um Dia de Fúria? É um filme muito famoso, onde a personagem principal, ele tem aquele dia de fúria, onde tudo dá errado, ele pega uma arma e chega lá no lugar que vende sanduíche, e ele vê aquele sanduíche bem bonito, aí quando pede, vê um sanduíche desse tamanho, né? E ele então pega a sua arma, pá, e atira lá, denunciando a mentira. É um dia de fúria. E fúria é isso, é a ideia de indignação, de raiva. Paulo diz, você precisa tirar a raiva, a indignação de vocês. A outra palavra que ele usa é a palavra maldade, que é traduzida por maldade aqui, que tem a ideia de malícia, que é uma atitude ou disposição maldosa, cruel, má vontade, malignidade. Nesse relacionamento pessoal é aquilo que você é mal, aquela atitude má mesmo para com outra pessoa, é malignidade. Você quer realmente destruir o outro, você quer acabar com a vida do outro. Essa disposição maldosa, cruel, a crueldade, você faz porque você quer ver o outro sofrer e chorar. Essa é a crueldade. A outra palavra que ele usa é a palavra blasfêmia no grego, que é traduzida aí por maledicência. Blasfêmia, maledicência. O nosso tradutor na Ara, acho que muitas das versões traduzem por maledicência, mas é blasfêmia. E o que é blasfêmia? Bom, a blasfêmia aqui, obviamente ela podia ser aplicada a Deus, você blasfemar, falar algo errado em relação a Deus. Mas nos relacionamentos interpessoais, a blasfêmia tem a ver com menosprezo, injúria, calúnia, uma fofoca vil. É você falar mal de outras pessoas, falar contra alguém para prejudicar, ferir a reputação de alguém. E isso é um problema seríssimo dentro da igreja.
pessoas que têm prazer em falar mal, em denegrir, em fofocar, em insultar, difamar, injuriar outras pessoas. Isso é terrível. Talvez esse seja um dos maiores problemas em uma igreja cristã. Existem aqueles fofoqueiros de plantão, que estão dispostos a falar da vida dos irmãos, arruinar, destruir a reputação, criar coisas, sobrevalorizar erros. Aqui tem a ver com essa fala que denigre, que difama, que traz desrespeito. Ou seja, é qualquer tipo de discurso que seja difamatório. E na língua grega tinha essa ideia também de algo abusivo, destrutivo. Paulo diz assim: vocês precisam tirar isso da vida de vocês. Isso não faz parte de um cristão. Ele falou isso lá em Efésios: se na sua boca não vem algo de bom para dizer acerca do seu irmão, fique calado, você vai ganhar mais. E as pessoas falam das outras pessoas da igreja sem entender que estão falando dos próprios filhos de Cristo. Sim, na igreja existem crentes mais fiéis, existem aqueles mais fracos, mas nós não podemos definir quem não é cristão. Veja como Cristo se dirige àquelas igrejas de Apocalipse. Tem umas ali que para nós não tinha nenhum crente, mas Cristo ainda está tratando muitos ali como igreja sua. E eu acho complicado você estar falando da noiva de Cristo e dos membros da igreja de Cristo sem pensar que você, de alguma forma, está ferindo o próprio Cristo, quando você está fofocando e falando mal. Então, adolescentes, jovens, grupos de igreja, SAF, o PH, jogos de futebol de homem, isso é um ambiente ideal para a fofoca. Eu não estou dizendo que exista, tá? Também não estou dizendo que não tem. Mas eu estou dizendo que nós temos que nos livrar dessas coisas terríveis de estar falando mal das outras pessoas. E não só das outras pessoas, nós nos acostumamos a falar mal das pessoas, de políticos, usar a linguagem de baixo calão para as pessoas. Isso é tarefa nossa como cristãos. Nós podemos até condenar biblicamente a atitude de líderes, de pessoas, mas nós temos que nos portar como cristãos, irmãos. E a última palavra que ele usa, que é uma palavra só, que é a linguagem obscena, uma palavra bem complicada até de pronunciar no grego, mas literalmente essa palavra na língua grega tinha a ideia disso aqui, uma linguagem suja, vergonhosa, expressão obscena, que geralmente tem aquele duplo sentido, comentário depreciativo. E geralmente quando você fala mal de alguém, no seu afã de raiva, de ira, você sempre vai usar uma linguagem depreciativa, vergonhosa, uma conversa suja. Então a linguagem obscena é essa conversa suja, piada suja. Tem muitos cristãos que riem com piadas de duplo sentido, isso não tem nenhuma graça para um cristão, irmãos. Não tem uma graça nisso. Paulo diz assim: vocês têm que tirar isso da vida de vocês. Precisam eliminar isso da vida de vocês. E agora vem a terceira exortação: não mintais uns aos outros. Verbo, mais uma vez, no imperativo. A diferença agora é que está no presente. Possivelmente, Paulo quer enfocar aqui a ideia de algo diário e contínuo. E talvez esse fosse um problema na igreja de Colossos. Não mintais uns aos outros. E a mentira, obviamente, é comunicar algo falso, enganar, dizer falsidades. Então, a terceira exortação é: deixe a mentira. Deixe a mentira. Ele já havia falado isso lá em Efésios, são textos muito parecidos. Cada um fale a verdade. Tenha palavras boas que edificam, deixe a mentira. Mas aqui Paulo não apenas traz a exortação, deixa a mentira, ele vai dar uma razão poderosa para você não mentir. E obviamente nós estamos muito acostumados
com a mentira é um problema, às vezes, pessoal, às vezes é um problema social. Nós vemos uma sociedade onde a mentira tem até um nome bonito, hoje fake news, né? Nome em inglês, mas é a mesma coisa, mentira. E nós às vezes vamos replicando mentiras, informações sem sabermos se são verdadeiras. Nós fazemos isso com a maior tranquilidade, sem checar realmente. Nós estamos nos acostumando exatamente a esse mundo que é construído na mentira. E Paulo diz, não minto, ele vai dar uma razão poderosa. Qual a razão? Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. A palavra feitos aqui na língua grega literalmente é práticas. A mesma é onde vem a nossa palavra, praxis, prática. Vocês não podem mais viver na mentira, por quê? Porque vocês se despiram. E essa ideia de despir aqui é literalmente tirar a roupa, ou seja, vocês, quando vocês foram unidos a Cristo, Cristo tirou uma roupa velha de vocês, e vocês agora não podem mais viver dessa forma. Esse velho homem, ele morreu ali em Cristo. Esse velho homem morreu. Com as suas práticas, veja, tudo aquilo que nós praticávamos, fazíamos, nós não tínhamos nenhum senso ético, moral, de valor do que é certo, do que é errado, do que agradava, do que desagradava a Cristo. Assim, mas agora, aqueles que se encontram com Cristo, eles morreram. Aquele homem, aquela natureza, ela morreu. E, obviamente, homem se refere aqui a essa natureza, com suas práticas, tudo aquilo que você fazia, que era natural. E aqui Paulo vai usar a linguagem do tirar a roupa e vestir a roupa. Ele complementa o versículo 10. Vos despistes do velho homem com as suas práticas e vos revestistes do novo. Essa palavra homem não tem no texto original, no versículo 10. O tradutor acrescentou para fazer ideia com o versículo 9. E nem precisa, porque já está implícito aí. Ou seja, vocês se despiram do velho homem e se revestiram do novo. Do novo. Quando vocês foram unidos a Cristo, houve E aqui é bonita essa metáfora. Porque quando você não é um cristão, você se vê diante de Deus de roupas sujas e lamacentas de pecado. Mas agora Cristo tira essa roupa e dá uma roupa nova a você. E essa imagem de roupas novas é muito bonita no livro de Apocalipse, de vestiduras brancas, ou seja, de que agora você vai viver de uma forma justa, santa, na luz de Deus. Vocês foram revestidos novamente. Essas roupas novas foram colocadas em vocês. E ele continua, e vos revestistes do novo, que está sendo renovado para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, vocês agora vestiram uma roupa, e não é qualquer roupa. É uma roupa, como ele diz aqui, que está sendo renovado, como se refaz para o pleno conhecimento. É uma roupa que está sendo renovada, essa palavra pleno não tem no original, mas literalmente a ideia de sendo renovado para o conhecimento. Vocês estão sendo renovados para o conhecimento. Deus agora está mudando a mente, o coração de vocês. E que conhecimento é esse? Segundo a imagem daquele que criou. Vocês foram criados novamente por Deus. Vocês têm um corpo velho, mas o Espírito deu um coração novo a vocês. Ele mudou vocês. E o objetivo do Espírito é tornar vocês parecidos com Cristo, o próprio Salvador de vocês. É com Ele que vocês precisam se parecer. Em outras palavras, Paulo está dizendo agora, ele está falando essa linguagem de tirar a roupa e vestir, ele está dizendo, olha, agora vocês precisam assumir características, virtudes, intenções de uma pessoa nova. Vocês são novos. Naquele dia que Jesus mudou a sua vida, você é uma pessoa nova, transformada. Então, torne-se o que você é. Torne-se o que vocês são.
Vocês são uma pessoa, um povo novo vivendo em um mundo velho, mas vocês são uma nova pessoa vivendo em um corpo velho. Existe o corpo velho com os seus desejos, mas agora Deus está fazendo algo. Pelo conhecimento de Deus, vocês estão agora sendo transformados a cada dia. E ele conclui dizendo: o qual não pode haver, quando ele fala obviamente de Cristo, no qual não pode haver, ou seja, nessa nova imagem, né, nesse novo homem, e aqui esse novo homem que Paulo fala, tem a ver não apenas conosco, mas com a igreja da nova aliança, é uma ideia que ele vai trazer no capítulo 1, essa nova humanidade que Cristo está trazendo. Ou seja, Cristo como novo Adão agora está criando uma nova humanidade, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é todo. Então agora na igreja, aquelas antigas distinções, e o cristianismo fez isso, ele quebrava aquelas barreiras que existiam, por exemplo, entre um grego e um judeu. Agora, na nova aliança, gregos e judeus podiam sentar na mesma igreja servindo a Cristo. Ele fala também uma circuncisão, ou seja, alguém que, como judeu, havia sido circuncidado, e outro que não havia sido circuncidado. Na igreja, ambos estão servindo a Cristo. Bárbaro ou cita, ou seja, aqueles que eram romanos, mas também bárbaros, era assim que os romanos se referiam a quem não fosse romano. Os bárbaros agora estavam juntos, sentando ao lado da igreja. Alguém que era escravo, um terço da população do Império Romano era escravo, e que havia sido convertido a Cristo, estava agora sentado ao lado de alguém que era livre. Veja a transformação que o cristianismo produziu no mundo. Uma igreja cristã, meus irmãos, na época, obviamente não existia igreja, existiam casas, eles não tinham liberdade de culto como nós temos, religiosa, mas era o único lugar em todo o mundo, em todo o Império Romano, onde o judeu sentava ao lado de um grego, onde um homem sentava ao lado de uma mulher, onde um branco sentava ao lado de um negro, onde um escravo sentava ao lado de um livre, onde um homem rico sentava ao lado de um pobre. Por quê? Porque Cristo é tudo em todos, porque agora nós não somos mais nada. Porque Cristo criou essa nova humanidade, profundamente diferente. Mas agora eles são um em Cristo. Que coisa maravilhosa a igreja de Cristo. Aqui Paulo termina com essa frase maravilhosa: Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Agora, para essas pessoas, e isso é importante, não importa da sua ascendência, agora todos aqueles que são salvos em Cristo, para todos eles Cristo é tudo. Cristo é tudo. Primeiro é o tudo que substitui o nada, ou seja, vocês foram ressurretos, no capítulo 3, versículo 1 a 4, e vocês antes não eram nada, vocês estavam mortos, e agora vocês foram ressurretos em Cristo. Vocês não eram ninguém sem conhecer a Cristo, agora Cristo é tudo para vocês. O poder do Evangelho mudou vocês. E Cristo que não significava nada para você, mas na verdade você que não era nada, até conhecer a Cristo. Então Ele é o tudo que substitui o nada que você era. Mas em segundo lugar, Ele é o tudo que mata o nada. Ele é aquele que vai nos dar as motivações corretas para matar a velha natureza, para querermos nos parecer com Ele, matar esses membros, esses desejos humanos e terrenos. Cristo é o tudo que é todas as coisas, que vale a pena nos despojar, nos revestir desse novo estilo de vida, porque Ele é tudo em todas as coisas. Essas são as lições que Paulo está ensinando, muito profundas. E aqui ele está ensinando uma doutrina maravilhosa, irmãos, que é a doutrina da nossa união com Cristo e da obra santificadora do Espírito Santo. A nossa confissão de fé vai tratar isso de forma brilhante no capítulo 13, quando trata sobre a santificação.
a santificação, que é aquela obra, existem dois aspectos da santificação. Primeiro, existe aquele aspecto posicional. Quando Jesus salva um pecador, ele o santifica. A palavra santo significa separado. Deus, então, vai separar essa pessoa. Essa pessoa já está santificada em Cristo, posicionalmente. Mas existe um outro aspecto da santificação que é o progressivo, ou seja, eu preciso agora progressivamente me tornar mais santo. E isso envolve um duplo aspecto. O negativo, que é a mortificação do pecado. Para que eu me santifique, eu preciso mortificar o pecado. E um aspecto positivo, que é a vivificação. Viver como alguém vivo em Cristo. É por isso que a confissão de fé diz o seguinte, capítulo 13, da santificação. Os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado em si um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente. Como? A confissão de fé vai dizer, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo. É exatamente o que Paulo está dizendo, pela nossa união com Cristo. Da mesma forma que Jesus morreu e ressuscitou, na nossa regeneração, nós morremos e ressuscitamos com Ele. E Ele continua. Pela sua palavra e pelo Espírito, ou seja, agora pela palavra de Deus e pelo Espírito que habita em nós e que vai criando essas influências, nós vamos então mortificando o pecado com a ajuda do Espírito e vivendo uma vida santa. E ele continua a confissão, o domínio do corpo do pecado é neles, todo destruído, as suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. Ou seja, Cristo resolve o problema da culpa do pecado, essa é a doutrina da justificação pela fé. Quando alguém crê em Cristo, você não é mais culpado pelo pecado, você não será mais condenado, porque o seu pecado já foi pago. Mas existe ainda a poluição do pecado, a natureza pecaminosa que precisa ser mortificada, e o Espírito, com a palavra e com, obviamente, esses meios de graça, isso vai sendo enfraquecido. E a confissão de fé não apenas usa a linguagem mortificado, mas também diz assim, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, quem não realmente busca uma vida de santidade é porque nunca foi crente. Essa é a marca de um crente verdadeiro, a busca pela santidade. E nós vamos alcançar isso de forma plena nessa vida, a confissão de fé vai dizer, não. Ele diz na seção 2, aí no capítulo 3, essa santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida. Ainda persistem em todas as partes dele restos da corrupção. E daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável. A carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Ou seja, eu nunca vou alcançar o estado máximo de ser igual a Cristo nessa vida. Por quê? Porque existem ainda esses restos da corrupção, mas eu vou travar essa guerra diária na minha vida. É uma guerra contínua e irreconciliável para mortificar os efeitos do meu pecado. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir para a praia, mas é comum você planejar, chegar aquele dia que você planejou com sua família e você planejou tudo, só esqueceu de fazer uma coisa, olhar a previsão do tempo. E aí quando você chega lá, de repente, esperando um dia de sol, leva a cadeira e você encontra repentinamente uma nuvem escura que cobre tudo. O pecado faz exatamente isso diariamente em nossa vida. A luz de Cristo brilha em nós na regeneração, mas o pecado é como essas nuvens escuras que repentinamente embaçam a nossa visão de Deus, que nos impedem de ver. O pecado é uma escuridão de tristeza, esses hábitos pecaminosos. É por isso que John Owen dizia o seguinte, quando ele fala, e eu recomendo que vocês leiam o livro dele, que trata sobre a mortificação do pecado, John Owen, O-W-E-N. Ele diz assim, falando sobre quando o pecado não é mortificado, ele diz assim, o pecado quando ele não é mortificado na nossa vida, ou ele diz assim, é uma nuvem espessa que se espalha sobre a face da alma, e intercepta todos os raios do amor e do favor de Deus.
Ela tira todo o senso do privilégio da nossa adoção. E se a alma começa a acumular pensamentos de consolo, o pecado rapidamente os dispersa, destrói a nossa mente. É por isso que as aplicações aqui são claras e evidentes. Devido à nossa união com Cristo, nós temos que nos tornar mortos para o pecado, meus irmãos. Nós somos unidos a Cristo, e isso é uma ordem. Paulo não está dizendo, bom, quando você pense em mortificar. E o alvo em relação ao pecado é mortificá-lo, é matá-lo em nossa vida, é não ver resquícios daquele pecado na sua vida. E essa é uma luta dura. Essa é uma ordem. Isso é exigido de nós. Isso é possível. Isso é capacitado e efetivado pela nossa união com Cristo e pela presença do Espírito, com a graça do Espírito, que, como Paulo disse, que milita contra a nossa natureza. Isso é contínuo. Isso não será alcançado plenamente. Mas esse é o nosso dever, nos tornar mais parecidos com Cristo. Mas uma coisa é certa, isso impacta a nossa maneira de viver na igreja e na sociedade. Por isso que a única atitude para com o pecado é mortificação. Você precisa mortificar. Como Lutero dizia, o pecado é como a barba, você tira, rapidamente começa a nascer novamente. O tempo inteiro. Você precisa ir arrancando da sua vida. E a mortificação, o que é isso, pastor? É o ato de você matar, suprimir os instintos pecaminosos do seu coração. Tanto os desejos, que talvez ninguém saiba, mas estão lá, como as ações. A fim de você ser livre desse poder do pecado com a graça e com a ajuda do Espírito Santo. É por isso que alguns gostam desse conceito de abnegação. É uma abnegação, um desejo de santidade. E essa mortificação ela é essencial na nossa vida cristã. E John Owen, resumidamente, ele diz que o pecado não mortificado enfraquece a alma. E Owen diz que quando você não mortifica um pecado na sua vida, há 3 problemas que surgem. Primeiro, distrai as suas afeições. Ou seja, o pecado, se não for mortificado, enfraquece a alma e priva você das suas forças. Nós vemos Davi isso dizendo, meu Deus, eu estou abatido, como está abatida a minha alma. O pecado, quando não é mortificado, ele nos enfraquece. Ele vai se tornando nosso pecado de estimação. Como a gente tem um bichinho de estimação, vai tendo o pecado de estimação. E você vai se tornando fraco. Em segundo lugar, o pecado não mortificado não apenas enreda os afetos e emoções, mas também preenche os pensamentos com caminhos para a sua autorrealização. Ou seja, quanto mais você deixa de mortificar um pecado, o seu coração, os seus pensamentos são produzidos para você querer mais. É por isso que Owen dizia que um desejo não mortificado engole nosso espírito. Quando você não mortifica, você é engolido pelo pecado. Em terceiro lugar, um pecado não mortificado, Owen dizia que constantemente instiga a imaginação com maneiras de satisfazê-lo. Quando você não mata o pecado, você está sempre com a sua mente imaginativa pensando em como pecar mais. Como fazer mais. Como satisfazer aquele pecado. Ao invés de estar usando a sua mente para a glória de Deus. O pecado não mortificado irrompe e atrapalha o dever, enfraquece nossa vontade de fazer a vontade de Deus. É por isso que Owen diz assim, os pensamentos, eu gosto muito dessa frase, são os grandes provedores da alma, para trazer provisão a fim de satisfazer suas afeições. E se o pecado permanecer não mortificado no coração, eles devem estar sempre, imediatamente, fazendo provisão para a carne, para satisfazer a sua concupiscência. Então, o tempo todo, a sua mente, o seu coração está ali naqueles pecados. Sua alma vai se retroalimentando. Lembre-se, você é uma nova criatura em Cristo. Jesus mudou você.
Nós fazemos parte de um povo onde Cristo é tudo, em todos. E nós somos chamados a viver uma nova vida, eu e você, com a graça de Deus. Nós não podemos viver mais como vivíamos antes. E se você está aqui nessa manhã e você não é um crente verdadeiro, Cristo pode dar a você essa nova vida. Basta você se arrepender e crer nele, confessá-lo como o Senhor, dizer: Senhor, transforma a minha vida, transforma meu coração. Me dá esse novo coração, eu não quero ser esse homem velho. Ore ao Senhor se você não é um cristão. E o Senhor fará isso no seu coração. E se você já é um crente, torne-se o que você já é. O Senhor já chamou você. Você é um povo novo, vivendo em um mundo velho. Você faz parte de um povo novo, aliás, vivendo em um mundo velho. Mas você é uma nova pessoa em um corpo corrompido. Então, voltando àquela pergunta inicial, o que todo verdadeiro cristão tem em comum? Bom, todos têm em comum essa natureza pecaminosa, que ainda nós herdamos e lutamos contra ela. Mas todo crente verdadeiro tem uma nova natureza santa, que foi criada por Cristo, que nos chama a mortificar o pecado e vivermos para Ele. É assim que você conhece um cristão verdadeiro. É a sua humildade em lutar cada dia para se parecer com Jesus Cristo, o seu Salvador. É assim que você conhece um crente verdadeiro. É a sua humildade, é o seu autoexame, é o seu desejo de mortificar os seus pecados para se parecer com Cristo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a vivermos assim. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome. E como Teu povo nos colocamos em Tuas mãos, rogando a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Nós sabemos que o padrão ético-moral que a Tua palavra exige de nós é alto, profundo, porque o Senhor quer e vê o nosso coração, nunca apenas o externo. E nós pedimos que o Senhor quebrante o nosso coração e nos ajude, porque nós não conseguimos mudar a nós mesmos, por nós mesmos, e por isso que precisamos da graça, do poder, da obra do Espírito em nossa vida, para viver o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que Te agrada. Tudo isso nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.